Queria dizer uma coisa, que se teve alguém que veio aqui hoje achando que era o Anderson Silva, e tá pego, te enganaram. Sou eu mesmo. Queria dizer outra coisa também. Um dia eu já fiz parte dessa banda aqui, sabia? Mas não era nesse nível hard aqui, top assim, né? Era mais humilde, a galera era mais simples. Agora os caras estão quebrando tudo aqui, né? Glória a Deus. Eu queria enxergar vocês, mas eu nem consigo, porque tem bastante luz aqui no meu rosto, mas... Congresso na Real 2018, bombando. E eu sei que tem uma galera de outra cidade aqui também. A galera de Luiz Alves está aí. Feliz da vida. A galera de Gaspar está aí. A galera de Timbó, eu não vi, mas talvez esteja lá. Vi sim, está ali. De Curitiba, cadê o Cauã que veio comigo? Aí, ó. Guerreirão. A galera vai estar sábado aí, pela distância, não dava para vir todos os dias. A galera de Floripa, não sei se conseguiu vir hoje. Aí, valeu, galera de Floripa, vocês vão estar aí no sábado. Glória a Deus. Eu não sei se eu estou esquecendo de alguém que a gente sobe aqui e dá uma embaralhada na mente. Gaspar, Timbó, Indaial, tem gente de Indaial aí? Obrigado, galera de Indaial, vocês são muito bênçãos. Muito legal ter vocês aqui também. E eu tô ligado que tem até galera de outra igreja aí de Blumenau. Queria saudar vocês são muito bem-vindos. É um prazer a gente poder ser corpo de Cristo. E nesse instante, cara, eu achei muito louco que eu entrei aqui e a galera se superou. Toda essa decoração, iluminação, o que é isso daqui, velho? Olha que bagulho sinistro. A excelência dessa equipe de Blumenau aqui que preparou tudo, merece uma salva de palmas aí, pessoal. Tenho certeza que a igreja de Blumenau sonhava em ter uma equipe assim, né, pastor? Pois é, tá aí, viu? A galera superou em tudo. Mas eu queria dizer algo para você, cara. Mais do que todas essas luzes e a decoração, eu queria te dizer que o que Deus procura nessa noite não está nessas coisas, mas está no teu coração. Eu brinquei sobre o Anderson Silva, Marcos Madaleno, que vão estar aqui, são homens relevantes. Mas se você veio aqui por um homem, sei lá, buscando qualquer coisa, ainda dá tempo de rever e alinhar o teu coração. Mas eu queria orar com você, cara, porque Deus está fazendo algo. Alinhamento não é produzido pelo homem. Alinhamento é quando o Espírito Santo começa a mover e nós respondemos. Eu queria orar contigo, porque essa noite, eu creio que começa um tempo novo. Isso é meio clichê, parece que quando a gente faz um evento, começa um tempo novo. Não, não é nada disso. Deus tem trabalhado, a gente orou por um tema, a gente orou, tem buscado, e Deus colocou claro, alinhamento. Porque eu quero que a igreja se alinhe com o meu coração. Porque eu quero que os jovens e os adolescentes entendam o meu coração. Porque eu quero que você que está aqui, o Senhor diz nessa noite, tenha um coração alinhado com o meu. Eu queria que você fechasse os teus olhos e eu queria orar com você. Diogão, tem 2 fitas aí, uma caneta, você traz para mim? Senhor, nós queremos nessa noite, Pai, entregar os nossos corações aqui diante de Ti. E nós queremos pedir nesse instante, Senhor, leva cativo todo o nosso pensamento, que a nossa mente esteja conectada contigo aqui, Senhor. E nós queremos dar total liberdade para que o Teu Espírito não apenas esteja nesse lugar, mas que Ele seja o Senhor deste lugar nessa noite, porque a Tua palavra diz que onde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. Mas a gente entende que é onde o Espírito do Senhor governa, onde Ele lidera, onde Ele é o Senhor, há a liberdade do Senhor. E o que nós queremos nessa noite é que não seja apenas um culto, não apenas mais um evento, não apenas, Senhor Deus, mais um momento, mas nós queremos que seja um marco nas nossas vidas, o momento que nós ansiávamos, o momento em que nós demos um passo aonde nós nunca tínhamos dado, Senhor, um passo na Tua direção, que até então nós nunca tínhamos dado. Nós queremos romper nessa noite, Senhor Deus, na nossa vida, e nós queremos, Pai, dizer: faz a Tua vontade, Pai, assim na terra como no céu.
Senhor, eu te peço, esconda-me atrás da tua cruz nessa noite. Senhor, o Tiago foi o homem escolhido para estar aqui, para compartilhar a tua palavra, mas que o teu Espírito Santo fale a cada coração de maneira individual e total. Senhor, eu creio que os corações desejosos sairão daqui mais do que satisfeitos, Senhor. Eu creio que os corações ansiosos por ouvir a tua voz, por dar esse passo além, sairão daqui, Senhor Deus, para uma nova etapa da vida, Pai. E nós te agradecemos por isso. Senhor, atende o desejo do nosso coração. No nome de Jesus, Pai. Amém. Eu saudei todas as cidades, mas tem a galera que está vendo a gente pela internet aí também. Então, meus, telespectadores. Inclusive minha esposa. Beijo para você. Mesmo do YouTube. Amanhã ela vai estar aqui, mas ela teve que trabalhar, então não conseguiu mudar a escala dela, mas amanhã ela vai estar aqui com a gente. Eu queria fazer uma pergunta para você. O que é alinhamento na visão bíblica? Pense sobre isso. Alinhamento, o que seria isso? Por exemplo, como diria o Link. Alinhamento, cara, fala de trazer a presença de Deus. Alinhamento fala de a terra, como a gente falou aqui, ser governada pelo céu. Alinhamento fala de submissão. Alinhamento fala de se colocar debaixo da vontade do Senhor. Fala da gente estar em harmonia com o céu, é fazer o que Deus está fazendo. E eu queria te dizer algo, alinhamento precede avivamento. Esses dias a gente estava orando por isso e pegando, e essa palavra parecia uma palavra muito grande, e a gente, mas será que isso é um tema legal? Será que é isso que Deus quer? E pegando um negócio, mas a gente tinha certeza no coração que era isso. E daí a gente estava num culto lá em Curitiba, e um pastor pregando, e ele disse, naquele momento o meu coração se alegrou, porque ele estava dando uma palavra, uma chuletada na gente, e de repente ele diz, Deus está procurando homens de alinhamento. Eu queria estender isso para você, vou fazer das palavras dele as minhas. Deus está procurando homens e mulheres de alinhamento, que alinhem o seu coração com o céu, para que ele possa cumprir a vontade dele. Diogão, eu pedi a tua ajuda, mas vou pedir de novo. Vem aqui. Eu quero tentar exemplificar para você, porque uma vez eu vi esse exemplo. Vi um pastor ministrando, e isso eu nunca esqueci, ficou tão claro para mim, e eu quero tentar exemplificar para você nessa noite, o que é o alinhamento. O céu se move, e o céu começa a se mover, e Deus nunca para de se mover, porque Ele é Deus, Ele é eterno, e Ele se move desde antes e depois, Ele é o alfa e o ômega, e o céu está se movendo, e Deus está fazendo. E aqui está a igreja, e muitas vezes a igreja está indo para o lado contrário do que Deus está fazendo. Muitas vezes Deus está indo para lá, e a igreja está vindo para cá, e daí Deus muda a direção, e a igreja demora a entender. Nós como igreja, a nossa vida às vezes está assim, Deus está fazendo coisas, e a gente diz, não Senhor, eu sei o que é o certo, é para cá Deus. Mas de repente há momentos em que acontece isso daqui, passa, isso dá um vislumbre, dá um relance, a presença de Deus nessa passagem, ela se manifesta, e talvez aqui nesse momento, você tenha lembrado de cultos que marcaram a tua vida, de momentos em que você foi tocado com um choro que não vinha de você, de momentos em que a alegria do Senhor te dominou, te contagiou, e você disse, cara, isso é demais, mas foi só um relance. Mas se eu te disser que Jesus nos ensina a orar, que seja assim na terra como no céu, porque é possível o céu se mover e a igreja se mover junto com Ele. E você entende que tem duas mãos aí? Passa a caneta aqui dentro. Entende que há um canal feito e a glória do Senhor pode fluir? Solta aí. É isso que acontece. Começa a fluir e a igreja começa a viver algo que não estava vivendo antes. Aquele flash começa a se tornar algo poderoso, algo vivo, isso se chama avivamento.
Talvez você já tenha lido livros sobre isso, talvez você já tenha lido histórias sobre isso, talvez você já tenha ouvido pregadores falar sobre isso. A igreja, de certa forma, já viveu momentos mais intensos, mas Deus está trazendo coisas novas. Eu não quero que você esteja passivo nessa noite, eu quero que você esteja com o teu coração aberto e desejoso, porque ter um coração desejoso pelas coisas do Senhor, meu irmão, faz coisas acontecerem na nossa vida. Talvez enquanto eu estiver pregando, o teu coração vai dizer: Senhor, eu desejo viver isso. E eu digo que o Senhor vai te honrar. Porque Ele honra corações que se alinham com a vontade dEle, que entendem a vontade dEle. Se a gente pegasse a história de Jesus, no vídeo que foi apresentado aqui foi dito, Jesus não diria que era possível nós sermos imitadores dEle, se isso não fosse real, se isso não fosse possível. Jesus se fez homem e viveu uma vida de homem totalmente limitada, igual a nós, passível das mesmas coisas, mas fez o extraordinário, sabe por quê? Porque a vida dele era alinhada com o céu, era totalmente submisso ao céu, era totalmente submisso. Eu só faço o que eu vejo meu pai fazer, eu não vou dar um passo se ele não deu, se ele não mandou eu dar. Igreja, é tempo de parar tudo. Jovem, adolescente que está aqui, mano, a parada é contigo mesmo. Você quer viver coisas loucas com o Senhor? Deixa o teu coração queimar nessa noite, deixa o teu coração arder nessa noite. Tem uma galera que está assistindo, eu não sei qual é a faixa etária que está assistindo, mas eu quero dizer algo: deixa o teu coração arder nessa noite. O Espírito Santo vai reativar sonhos, está reativando desejos. Você já sonhou, já viu coisas, mas o tempo, a rotina muitas vezes te afastou, mas é tempo de renovar, é tempo de esse fogo ser aceso. Eu queria nessa noite trazer para você um pouco disso, e para que a gente possa introduzir um pouco desse assunto, eu queria lembrar você de um texto. Se você quiser, você pode abrir ele, mas eu não vou lê-lo. 1 Crônicas 13, o pastor Adilson pregou isso alguns dias lá em Curitiba, e me marcou esse texto, porque esse texto fala do rei Davi, depois de mais ou menos 100 anos, dizem os estudiosos da Bíblia, em que a arca do Senhor estava longe de Israel, estava com outro povo, um povo inimigo. E a arca, para você, que talvez não tenha estudado isso, ela simboliza algo muito precioso: a presença de Deus. O fato da arca de Israel, a arca da aliança, estar longe, simbolizava que Israel não estava com a presença de Deus no meio deles, porque ela estava no meio do povo inimigo. E o pior de tudo isso, o povo sabia, o povo inimigo, quando roubou a arca, quando tirou, sabia: nós vamos desonrar Israel e nós vamos levar essa arca para longe deles, porque essa é a honra deles, é o Deus deles. E Davi, depois de 100 anos, ele diz: cara, não pode continuar assim, nós temos que ir lá buscar a arca. Mas eu queria te dizer que é possível nós termos a vontade de fazer a coisa certa, mas fazermos do jeito errado. E Davi, ele comete um erro. Quando ele vai e manda buscar a arca, os caras, os filisteus, para tentar melhorar um pouquinho a história aqui, para você se contextualizar comigo, os caras meteram o bedelho onde não devia. Aquela arca representava, e Deus protegia, Deus fazia questão de honrar o nome dele. Os caras foram lá e meteram a mão, e Deus trouxe doenças sobre eles. A Bíblia diz que pestes e ratazanas, e aquilo começou a dominar, a ponto dos caras dizer: mano, esse negócio não é para nós, bota isso em cima de um carro de boi e chuta isso daqui, acompanha para que isso volte para Israel e não fique mais aqui no nosso meio. E Davi, sabendo disso, ficou um tempo lá na casa de um homem. Davi vai e diz: vamos pegar lá e vamos trazer aqui para o nosso meio, porque no meu reinado, Davi com a vontade certa, Deus, a presença de Deus tem que estar. Só que ele comete um erro, ele bota a arca no mesmo carro de bois e manda trazer para Israel. Mas Deus tinha dito algo: a minha arca não se carrega com carros, a minha arca é carregada no ombro por homens. Coloquem uma vara, a Bíblia especificava tudo certinho na lei como devia funcionar, mas eles esqueceram daquilo, eles não se tocaram. Fazia tempo que eles não sabiam mais como trazer a presença de Deus, como lidar com a arca, e eles esqueceram daquilo, e eles fizeram da maneira errada, até que um homem, quando um boi tropeça, tenta segurar a arca, e ele bota a mão aonde ele não devia colocar a mão,
E Deus fica triste com aquilo, e a palavra deixa muito claro que a reação é que aquele homem morre na hora, e Davi fica abalado, chateado. Davi diz: pô, Senhor, eu estou trazendo a tua presença, como é que tu me dá uma dessa? E Davi volta e ele deixa a arca por um tempo, de novo, e ele diz: eu acho que não era isso. Mas então Davi faz algo, ele resolve consultar o Senhor. Senhor, o que aconteceu? Por quê? O que deu errado? E o Senhor dá as instruções claras para ele. O Senhor dá a direção para ele. O Senhor alinha ele, diz: Davi, você errou numa coisa simples, mas que precisa ser obedecida. Você errou, não é algo complicado, mas você não pode esquecer disso. Lembra, Davi, não é do teu jeito, é do meu jeito, e eu já deixei tudo claro para você. Davi se alegra com aquilo, convoca todos os sacerdotes, levitas, ele vem sacrificando diante de Deus, e ele pega novamente a arca, e acontece um dos momentos, eu não sei se você gosta do rei Davi, mas eu sou apaixonado por ele, porque acontece um dos momentos mais lindos da Bíblia. Davi, ele expressa tanta alegria por poder trazer a presença de Deus para o meio do povo de Israel, que a Bíblia diz que ele dança com todas as suas forças. Ah, ministério de dança, tipo as meninas? Não, mano. Ele não estava nem aí, ele começou a dançar e a se alegrar diante de Deus, e ele colocou para fora toda a alegria dele, por trazer de novo, por saber que Deus ia estar no meio do povo de Israel, por saber de novo que o povo ia estar cumprindo a vontade do Senhor, ia estar alinhado com o Senhor, e algo acontece. Davi dança e ele tira a roupa de rei dele, e ele fica como se fosse assim, com a palavra de Deus diz, com uma estola de linho, como se fosse uma roupa de baixo mais simples. E a esposa de Davi, Mical, olha para aquilo e diz, quando Davi chega em casa: que coisa linda que você fez hoje, dançando igual um maluco na frente dos teus servos, você devia se envergonhar. E Davi dá uma resposta para ela, e ele diz: o Senhor me escolheu, havia um rei antes de mim, ele dá uma nela, era o teu pai, mas ele não agradou o coração de Deus. Mas eu vou me humilhar ainda mais, eu vou me fazer mais desprezível na presença desse Deus. Davi estava entendendo o que era alinhamento. Quando a gente olha o reinado de Davi, ele cometeu erros, sim, e eu quero dizer, cada um de nós vai cometer. Mas o Senhor diz: Davi é um homem segundo o meu coração, por isso eu o escolhi. Porque Davi tinha um coração que agradava ao Senhor e que se alinhava. A Bíblia deixa claro que antes de cada batalha ele consultava o Senhor: Senhor, nós devemos ir? Como que nós devemos fazer? E ele era totalmente submisso, ele era totalmente obediente. Talvez com essa introdução eu consegui resumir o que eu quero trazer para você nessa noite. Mas como Jesus, como Davi, eu queria trazer para você hoje 4 passos, 4 maneiras que a gente pode alinhar o nosso coração com a vontade de Deus. Eu queria te perguntar algo hoje: você tem o desejo de viver uma vida alinhada com o céu? Você está disposto a aprender e a entender o que o Senhor quer fazer? Entenda, eu não vim aqui trazer uma revelação para você, ou algo que, gente, ninguém nunca pregou sobre isso. Não, eu acho que eu vou pregar aqui coisa que você já entendeu lendo sozinho. Não há problema nisso. O que é que hoje é um momento que o Senhor está querendo trazer essa palavra, porque Ele quer reavivar isso nos nossos corações. E eu digo isso para você, não há nada de novo, mas está chegando um tempo em que o Senhor vai se derramar como nunca se derramou antes. A palavra prometia isso: eu vou derramar o meu Espírito sobre toda a carne. Há um avivamento vindo. Houve um tempo em casa que eu falei tanto disso para Gabi: Gabi, Deus vai trazer um avivamento, Gabi, Deus vai trazer um avivamento, eu não quero ficar fora disso. Eu falei tanto isso para ela que ela sonhou à noite que o avivamento estava acontecendo e ela não estava vivendo. Aí ela acordou no outro dia triste. O que deu, Gabi? Eu sonhei que o avivamento passou, eu não vivi ele. De tanto que eu falei isso para ela. Mas que isso martele na sua mente nessa noite: Deus está trazendo um avivamento. Não fique de fora, alinha o teu coração. Há um preço a ser pago. Há um preço a ser pago, mas é totalmente possível. Abra a tua Bíblia comigo em Colossenses 3. Esse texto ele é especial para mim, porque
Alguns anos atrás, nós precisávamos dar um nome para o Ministério de Louvor. E a gente não sabia o que dar aí. Orando, o Senhor mostrou, Faneru, Colossenses 3, do versículo 1 ao 4. Eu queria te convidar para você ler comigo. Como a gente pode alinhar a nossa vida com a vontade de Deus, e viver uma vida de alinhamento que precede o avivamento. Eu vou ler na versão revista e atualizada, se você quiser acompanhar comigo. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós serei manifestados com Ele em glória. A primeira coisa que eu posso destacar para você nessa noite, está no versículo 1, e ele diz, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Nós precisamos buscar as coisas do alto. Esse texto aqui, antes de entrar e falar mais sobre buscar, eu queria ressaltar algo que tem nesse texto. Ele diz assim, portanto, se vocês foram ressuscitados. Esse texto aqui, ele não está falando com quem não conhece a Deus, mas ele está falando com a igreja, com aqueles que morreram e ressuscitaram em Cristo, aqueles que decidiram seguir a Cristo e se tornaram discípulos. Tem algum discípulo aqui? Esse texto é para você. Portanto, se você foi ressuscitado com Cristo, isso fala de identidade, aquele que já sabe a sua identidade em Cristo, aquele que entende o que é ser na real, aquele que vive a realidade diferente, aquele que entende que é filho do rei. É com você que esse texto está falando. E ele continua dizendo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Eu me dediquei, Senhor, o que tem aqui nesse texto? E quando eu fui ver essa palavra buscar, tentar entender um pouquinho mais dela, o texto, a palavra no original, lá no grego, eu não vou ficar falando aqui de muita frescura, mas me chamou a atenção o significado dela. Fala que essa palavra tem um significado como procurar a fim de encontrar. Vou tentar ler de novo para você. Portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, procurem a fim de encontrar as coisas lá do alto. O texto, a palavra diz, pelo pensamento, pela meditação, pela investigação. Buscar as coisas do alto não é simplesmente vir à igreja, isso é só uma porcentagem. Buscar as coisas do alto não é simplesmente fazer parte de um grupo pequeno. Buscar as coisas do alto exige investigação. Exige que você gaste tempo procurando a fim de encontrar as coisas do alto. Você está pegando isso? Não é uma vidinha fuleira, é uma vidinha dedicada. Isso fala das tuas prioridades. Isso fala da onde você vai investir o teu tempo. Isso fala da onde você vai colocar o teu interesse. Não pode ter coisas maiores no teu interesse, nas tuas prioridades, do que buscar as coisas lá do alto. Portanto, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, a Bíblia diz. Não estou trazendo novidade para você, mas eu preciso ressaltar isso. O teu coração não pode estar interessado por nada antes de buscar as coisas do alto. Nada pode estar equivalente, nada pode estar disputando. Porque se está disputando, você tem que desprezar. Mas você precisa procurar a fim de encontrar. Fala claramente que nós cristãos devemos conhecer a mente de Deus. Nós devemos conhecer a Cristo. Olha o que diz lá, você não precisa abrir. Em 1 Coríntios 2, do 9 ao 12. Eu vou ler para você. Diz assim: como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Presta atenção. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está?
Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Para que você possa encontrar as coisas do alto, você precisa do Espírito Santo de Deus. Você precisa gastar tempo com o Espírito Santo de Deus, com a palavra, porque o Espírito Santo quer te mostrar coisas, o Espírito Santo quer te ensinar coisas, o Espírito Santo quer te ensinar o procedimento, os princípios, os valores da palavra. Isso exige que você procure a fim de encontrar. Não é 5 minutos do teu dia para dizer que você cumpriu um devocional, meu amado. Esse tempo já passou. É tempo de mergulhar nisso daqui. É tempo de mergulhar na palavra, de conhecê-la. É tempo de conhecer o que o coração do Senhor está falando. Davi tinha desejos bons, mas pecou por não conhecer o que o Senhor tinha ordenado. Eu não sei como é que está a tua vida. Talvez você está dizendo: Senhor, mas eu sou fiel pra caramba, eu estou na igreja um tempão. E o Senhor está dizendo: oh, meu filho, você ainda não conhece o meu coração. Te dedica a estudar a minha palavra, está revelado ali. O meu coração está rasgado ali. O véu se rasgou, a gente cantou aqui, porque o coração do Senhor está pronto para ser entregue para nós. Mas nós precisamos procurar a fim de encontrar, investigar até que nós achemos. Seja um detetive espiritual, seja um Sherlock Holmes do Espírito. Começa a olhar com olhos, lê muitas vezes, até você entender, lê em outras versões, sei lá, cara. Mas procure entender e compreender a vontade do Senhor. A outra coisa que o versículo termina dizendo, para que a gente entenda, é que ele diz que o Senhor, Cristo, está assentado à destra de Deus, e destra fala da mão direita. Lembra quem é esse Jesus? É aquele que veio, morreu, mas quando ressuscita é colocado acima de todo nome. Você não vai buscar um Deus qualquer, você não vai buscar uma coisa que você não sabe, você está buscando aquele que é vitorioso e tem poder. Você vai encontrar aquele que venceu a morte, você vai encontrar aquele que tem poder e autoridade para transformar qualquer vida, para mudar qualquer situação. É esse que você vai encontrar. É necessário que você procure a fim de encontrá-lo. Talvez tenham pessoas aqui que começaram isso, mas desanimaram no meio. Eu quero te dizer: buscar-me-eis e me achareis, a palavra diz, quando me buscardes de todo o vosso coração. Não é uma procurinha tipo eu fazia quando era criança. A mãe dizia: pega a chave lá. Eu dizia: não achei. Tinha olhado assim por cima, lembrei da Tânia e do Maico agora. Está aqui, Maico. O Maico não achava nada. Não é uma olhadinha por cima. É você procurar a fim de encontrar. É você ser decidido, perseverar, e eu não vou parar. Eu preciso conhecer Jesus, eu preciso conhecer a sua palavra. Entenda, esse é o primeiro ponto, buscar as coisas do alto. O que você tem buscado? O que você tem investigado? Ah, cara, é duro dizer isso, mas muitas coisas nos distraem. Mas tem gente que conhece todo o catálogo da Netflix, mas não conhece nem os livros da Bíblia de cor. Tem gente que sabe cantar muitas músicas e decora até frase de filme e fala junto, mas não sabe dizer um texto da palavra. Cara, isso daqui é um puxãozinho de orelha de leve, porque se você quiser viver o extraordinário do Senhor, você tem que estar decidido a viver o extraordinário, procurar até encontrar, investigar, gastar a tua vida nisso, a tua breve vida nisso. Cara, o evangelho não é um evangelinho para gastar o tempo, para cumprir um social. Eu tenho uns amigos que eles são da maçonaria, eu tenho outros que eles são lá de uma ZONG, eu vou na igreja, eu gasto meu tempo. Não, não é isso. É a tua vida toda ali, é o teu coração todo ali. Cara, você acha que eu estou feliz de estar aqui falando isso? Mas é porque eu tenho buscado e eu quero, Senhor, eu quero viver completamente, até que nada mais importe.
É um processo, basta que você comece a andar nessa direção. Por favor, abra o teu coração nessa noite. Eu não estou aqui com uma cinta na mão, eu estou aqui de joelhos pedindo, abra o teu coração. Disponha o teu coração, queira desejar o que Deus deseja. Essa é a minha oração. Existem pessoas que sonham em se tornar famosas, existem pessoas que querem ser pregadores, que viajam e pregam para multidões. Não há nada de errado. Mas no meu coração eu peço, Senhor, dá-nos uma geração derramada e que clama pelo Senhor. Senhor, não é um palco que nos satisfaz, é a Tua presença que nos satisfaz. Senhor, não é um grande evento que satisfaz o nosso coração, mas é o Senhor que satisfaz o nosso coração. O que você deseja, o que você tem buscado? Aonde você tem colocado os teus interesses? Oséias 6,3 diz que nós devemos conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecer, porque o povo de Israel estava cometendo um erro. Eles achavam que era simplesmente sacrificar, e o Senhor está dizendo, eu não me agrado desses sacrifícios, misericórdia eu quero, não esses holocaustos. Se vocês entendessem o meu coração, o Senhor clama nessa noite, entendam o meu coração, mas para isso vocês precisam investigar, vocês precisam procurar, a fim de entender. Vocês estão dispostos a gastar tempo para me conhecer, para conhecer o que eu acho, o que eu penso? Abra o teu coração nessa noite. O versículo 2 diz, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são da terra. A segunda coisa que a gente precisa entender é que além de buscar as coisas do alto, nós devemos pensar nas coisas do alto. Pensar fala para mim de gastar tempo meditando nisso. As minhas conversas devem falar disso, o meu pensamento deve estar nisso. Eu sou alguém que gosta muito de futebol, e eu converso sobre futebol, eu falo sobre futebol, eu até leio sobre isso, mas isso não pode ser o meu principal assunto. O meu principal assunto precisa ser Ele, precisa ser Jesus, precisa ser a sua palavra e o seu coração, precisa haver um ardor no nosso coração, de conhecê-lo e de falar dEle. A gente gosta muito de falar no sentido de evangelismo, e isso é ótimo, mas não é só isso. Ele deve ser o motivo da tua paixão, o motivo do teu interesse, da tua prioridade, não como algo religioso, mas como o que o teu coração deseja. Buscar as coisas do alto, fala da gente ter entendimento da palavra, da gente ser sábio na palavra, mas a definição dessa palavra que eu mais gostei foi pensar em harmonia, do mesmo ponto de vista. Eu não sei você, mas é paia falar isso aqui, porque parece que a gente quer se promover, mas talvez você tenha orações no íntimo com o Senhor, orações que você faz quando ninguém está vendo, e eu queria te dizer que essas são as orações que o Senhor mais gosta. A Bíblia conta a história do publicano e do fariseu, e diz que um orava e batendo no peito, se gabando de si, e o outro dizendo, Senhor, eu sou um nada, me perdoa, eu sou um pecador. E a Bíblia fala que o Senhor se agrada dessa oração, mas eu queria te dizer que quando você está orando sozinho, que ninguém está vendo, você está sendo totalmente sincero, você está se rasgando ali. E eu peço para o Senhor, Senhor, meu coração é tão ruim, Senhor, não, me dá o teu coração, deixa eu sentir o que tu sentes, deixa eu olhar com os teus olhos, me deixa tocar alguém com a tua mão, me deixa, Senhor Deus, ouvir alguém falando com os teus ouvidos, para que eu não julgue, para que eu não repreenda, para que eu não negue, mas para que eu entenda o coração. Senhor, me deixa ter palavras, me deixa ter a tua boca, porque eu quero que da minha boca saiam as tuas palavras. Isso fala de pensar nas coisas do alto. O coração da gente precisa desejar isso, precisa buscar isso. O nosso coração precisa desejar ter um coração igual ao dele. Romanos 12:2 diz que nós não devemos nos conformar com essa mente, com esse século, mas devemos transformar nossa mente pela renovação, para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O texto de Coríntios acabou de dizer, a gente não pensa com a mente do mundo, mas nós temos o Espírito de Deus, que nos revela a mente de Deus.
Eu acho muito louco isso daqui, porque a parte prática disso já começa lá no Antigo Testamento. Abre a tua Bíblia aí, em Deuteronômio 11. Olha o que o Senhor estava ensinando para o povo de Israel, lá na lei. Enquanto você está abrindo, eu vou ler outro texto para você. Josué 1,8 diz: não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer, conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Você abriu em Deuteronômio 11? Dá um amém aí para mim. Diz assim, 11,16: guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane, e vos desvieis e sirvais a outros deuses, e vos prostreis perante eles, que a ira do Senhor se acenda contra vocês, e feche ele os céus e não haja chuva, e a terra não dê a sua messe, e cedo sejais eliminados da boa terra que o Senhor vos dá. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os teus olhos. Ensine os vossos filhos, falando delas, assentado em vossa casa, andando pelo caminho, e deitando-vos e levantando-vos. Escrevei-os nos umbrais da vossa casa e nas vossas portas. O Senhor estava dizendo, cuidem para vocês não errar com aquilo que eu já revelei para vocês, com aquilo que eu já deixei claro. Quanto crente está dando bola fora porque não conhece a vontade do Senhor? Quanto crente está envergonhando o Evangelho, porque se gaba de falar que é crente, mas que não conhece quem é o Deus da Bíblia, ou o seu modo de agir? É tempo da gente conhecer, se colocar a buscar. O Senhor entende que é um processo nas nossas vidas. Você não precisa se converter hoje e viver o ápice amanhã, mas é necessário que você coloque o seu coração nisso. É necessário que você entenda que o seu coração precisa estar nisso. Ele está dizendo, ensinem para os vossos filhos, quando vocês estiverem assentados em casa, falem disso. Quando vocês levantarem no caminho, falem disso. Quando vocês deitarem à noite, falem disso. Você está entendendo o que é pensar nas coisas do alto? Medita dia e noite. Então você é um crente chato pra caramba. Não é isso. Não é ser religioso. É ter um coração segundo o coração de Deus, que entende Ele. A terceira coisa que eu queria falar para você, está no versículo 3 de Colossenses. Deixa eu só abrir de novo que eu tirei do texto. E diz: porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Primeira coisa é a gente buscar as coisas do alto, investigar a fim de encontrar. Segunda coisa é manter isso na nossa mente, falar disso, pensar nisso. Terceira coisa é lembrar que a gente morreu. Se liga nessa revelation que eu vou te dar agora. Quem morreu, morreu. Morto não tem vontade. Morto não arruma encrenca. Morto não mente. Porque está morto. A palavra está dizendo, vocês que ressuscitaram com Cristo, lembrem-se, vocês estão mortos. A palavra deixa bem claro que a gente precisa lembrar que nós estamos mortos. Para eu tentar exemplificar um pouquinho melhor essa morte, eu queria ressaltar duas coisas para você. A primeira delas é arrependimento. Arrependimento é aquilo que Jesus veio pregar. Ele diz muito claro, eu vim pregar arrependimento e o reino dos céus. João Batista pregava arrependimento e o batismo de arrependimento. A vida cristã e a morte tem como característica algo claro, arrependimento. Cara, eu vou te dizer que esse é um assunto que exige muito choro, joelho no chão e tempo com Deus, para que o nosso coração, depois que a gente investiga, encontra, conhece, fala disso, comece a descer ao nosso coração e entender que nós não somos nada, mas que Ele é tudo. Que tudo que a gente achava que nós éramos grande coisa, a gente entende, Senhor, eu sou nada. Arrependimento não é um evangelho barato.
de uma graça que diz, Ele já te salvou, viva tranquilo a vida do jeito que você quiser, se der umas pecadinhas não dá nada. Não é esse o evangelho que o Senhor veio pregar, é um evangelho de arrependimento. Uma vez eu vi um homem dando um testemunho, contando do passado dele, e sabe o que me marcou? O oposto do arrependimento, era um orgulho pelos pecados que ele cometeu, porque ele dizia, naquele tempo, peguei tanta mulher, ganhei tanto dinheiro, só faltava ele dizer, bons tempos aquele. Cara, eu não sei você, mas quando eu me ponho diante do Senhor, eu tenho tanta vergonha das coisas que eu já fiz. Quando eu chego diante dele, eu tenho vergonha de mencionar as coisas que eu penso ou pensei, as coisas que eu já falei para alguém alterado, as coisas que eu já fiz escondido. Eu tenho tanta vergonha, e que eu penso, Senhor, como é que tu pode me amar? O evangelho que aceita qualquer coisa não é o evangelho que o Senhor tem para que nós vivamos. O evangelho que traz alinhamento, que produz avivamento, é um evangelho de arrependimento. Talvez você, como eu, passe por momentos em que o teu coração se endureça, mas é nesse momento que você tem que buscar e dizer, Senhor, produz o verdadeiro arrependimento em mim. Eu não quero ter saudade do pecado, eu quero ter saudade do Senhor. Eu não quero ter saudade daquilo que me atraía, eu quero ter saudade de estar contigo. Isso fala de verdadeiro arrependimento. Lembre-se, você não é perfeito, nenhum de nós é, mas o que caracteriza um homem segundo o coração de Deus é arrependimento. Davi, que nós falamos antes, tinha essa característica tão forte, porque ele deu bola fora, meu querido, e se eu vou te falar que ele deu bola fora a ponto de ser adúltero, e mais do que isso, assassino. Ele pegou a mulher do soldado dele, engravidou ela, mandou chamar o cara da guerra, para tentar encobertar, tipo, vai lá com a tua mulher lá, vê se faz alguma coisa para encobertar o que eu fiz com ela. Mas o soldado era tão fiel a ele que ele disse, Senhor, eu não posso, está todo mundo na guerra, eu não vou vir aqui ficar em casa com a minha mulher. E o cara dorme na escadaria do templo, do castelo, do palácio. E Davi diz, cara, vamos fazer o seguinte, para cobertar isso daí, manda esse cara para a guerra e bota ele na linha de frente, acaba com ele, porque não vou conseguir esconder o meu pecado. Deus se entristeceu com Davi, manda um profeta falar com ele. Davi tinha endurecido o coração, Davi estava com o coração cegado pelo pecado e pelo desejo do pecado, e foi fazendo uma besteira atrás da outra. Quando o profeta diz, Davi, você acha certo que um homem que tem um grande rebanho, olha para o terreno do vizinho do lado, ele só tem uma ovelhinha, um cordeirinho, e esse cara vai e pega o cordeirinho dele, você acha isso certo? Davi diz, não, isso é um absurdo, o cara tem um monte, vai e pega o único, não, esse homem, o que ele merece? Merece a morte. O profeta vira para Davi e diz, você é esse homem, Davi. Sabe qual é a reação de Davi? Parece que naquele momento, quando ele é confrontado, quando ele é corrigido pelo Senhor, nós vamos ver o que a tristeza, segundo o Senhor, faz no nosso coração. Davi se humilha na hora, gente. Uma vez eu assisti aquele seriado The Bible, produzido lá pela History Channel, e nessa cena, eles estragaram ali, eu parei de assistir. Porque quando o profeta Natan fala com Davi, Davi vira para ele no seriado e diz, com quem que você acha que está falando? Eu sou o rei. Gente, é igual ver novela da Record e achar que é o que está na Bíblia. Vai ler na Bíblia, porque a Bíblia diz que quando o profeta pega ele, naquele mesmo instante, ele diz, meu Deus, que miserável que eu sou. Arrependimento segundo o coração de Deus. Abra lá em 2 Coríntios 7:10. Que o teu coração seja um coração rápido em se arrepender, não deixa endurecer pelo pecado, não deixa endurecer pelos teus desejos, volta correndo para o Senhor, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. A tristeza do mundo age na vida de Judas, que vai e se enforca de depressão, mas a tristeza, segundo o coração de Deus, transforma o coração de um homem e faz Pedro se tornar o homem da igreja do Novo Testamento.
que o Senhor diz: ei, você, aquele mesmo que me negou, apacenta as minhas ovelhas, ama elas com o meu coração. E Pedro diz: Senhor, eu nem tenho o teu amor, como é que eu vou amar? Mas porque o Senhor sabia que era possível alinhar o nosso coração com o dele. Arrependimento verdadeiro muda a consciência do pecado. Sabe uma coisa que eu olho para a minha vida e eu percebo? Existia coisas que eu fazia alguns anos atrás. Gente, parece que a gente está pregando aqui que não peca. Não, eu peco, tá? Eu erro, eu falho, eu tropeço. A Bíblia diz que a gente é inclinado para a carne. Isso faz que a inclinação às vezes nos faça tropeçar. Mas ela também diz que nós devemos nos inclinar para o Espírito. E é nosso papel buscar reverter essa balança. Mas sabia que tinha coisas que eu assistia há um tempo atrás e parece que não me feriam. Mas quando eu comecei a buscar mais o Senhor e gastar tempo na presença dEle, eu fui tentar assistir a mesma coisa e eu disse: gente, como é que eu podia assistir isso? Sabe, tinham piadas que eu ouvia e eu até achava engraçada, e hoje eu digo: poxa, Senhor, eu não queria estar ouvindo isso, porque isso fere a tua pureza. Porque à medida que a gente começa a se arrepender e buscar o coração de Deus, nós começamos a ter o coração dEle. E os pecados nos mancham. Cada vez o pecado parece que é algo pior para nós, então a gente começa a se afastar. Então os pecados que nós cometíamos antes, nós não temos mais saudade deles, porque agora eles nos ferem, porque eles ferem o coração daquele a quem nós amamos. Busque esse coração. A Bíblia diz que nós devemos produzir frutos dignos de arrependimento. Um evangelho sem arrependimento é um evangelho desnecessário. Tudo começa no reconhecimento da nossa condição. A segunda coisa que eu queria falar para você, depois de arrependimento, para a gente entender que a gente está morto, é governo. Um morto não se governa, ele é governado. A palavra diz: já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, porque agora Ele me governa. Lembra do exemplo dos discos aqui? Nós não vamos dizer o que o Senhor deve fazer, mas nós vamos ouvir o que Ele está fazendo e obedecê-lo e nos submeter a Ele, por mais que pareça louco, por mais que pareça tolo, por mais que pareça algo impossível, obedeça ao Senhor. Ser governado, fala de aquela frase que é o tema: assim na terra como no céu. Senhor, eu quero ser governado, eu me coloco totalmente na tua vontade, cumpre o teu querer, assim na terra, assim na minha vida, como no céu. Rebeldia não combina com morto, coração insubmisso não combina com morto. Escuta, feminismo não combina com mulher morta, que é filha do Senhor, machismo também não, e toda essa baboseira que estão pregando por aí nesse mundo afora não combina, porque o cristão ele vai se destacar por ser submisso, o cristão se destaca por ser obediente, como um cordeiro mudo. A palavra diz que o Senhor foi ao matadouro, não foi esperneando, não foi gritando nem acusando, mas foi submisso. Sonda o teu coração nessa noite. Eu quero ter esse coração, o coração de Estevão, que no final de tudo, sendo morto, diz: Senhor, perdoa, eles nem sabem o que eles estão fazendo. Morto não tem sentimentos de ficar ofendido, morto não tem mimimi, não tem birra, porque ele é governado pelo céu. Entenda que a tua carne não vai querer se submeter, mas você tem que dizer: cala a boca, cala a boca, quem manda aqui é o Senhor, não é o cala a boca já morreu, quem manda aqui sou eu. É engraçado porque, eu já estou indo para os finalmente, tá, gente? Quando eu falo dessa questão de pecado, eu abro o meu coração para vocês, eu acho que talvez seja isso que mais o Senhor me colocou aqui. Porque um dia eu orei, sozinho, dizendo: Senhor, era mais fácil se o Senhor me anulasse e vivesse em mim, era mais fácil, porque eu sozinho eu dou umas mancadas e Senhor, isso me deixa tão triste. Por que o Senhor não me anula? Pega o meu corpo e vive, faz o que precisa ser feito. Eu sei, eu estou falando sério, eu orei isso, porque eu estava com raiva de mim, com raiva dos erros, das mancadas desnecessárias. Mas o Senhor disse:
Não foi para isso que eu te chamei. Eu te transformei porque eu quero que você escolha ser submisso, que você escolha estar debaixo do que eu vou fazer, porque eu quero fazer com você junto. Se fosse só para eu fazer, eu já tinha feito tudo, mas eu escolhi para que você fizesse junto comigo. E depois de um tempo eu peguei um livro do pai, não deu tempo de abrir aqui para achar, mas o autor do livro, falando sobre oração, ele ressaltava uma raça de cavalo, que é um cavalo selvagem, e é um cavalo que não pode ser domado. E ele destaca outra raça de cavalo, que tem a mesma violência, a mesma agressividade, são cavalos de guerra, mas esse cavalo, a diferença dele, é que se você colocar a rédea nele, toda a ira, toda a agressividade, a violência, a força dele, é domada por uma rédea. Naquele momento eu entendi que o Senhor me fez, talvez, do meu jeito de brincar, do meu jeito de falar, do meu jeito de agir, porque Ele queria usar essas características. Entenda, o Senhor te deu características. Alguns aqui são mais impulsivos, são meio Pedro, outros são mais tímidos, outros são mais engraçados. O Senhor te fez assim porque Ele quer te usar, mas você precisa submeter o teu temperamento, as tuas vontades, à ordem do Senhor, à direção do Senhor. Eu não sei o quanto você deseja viver isso, mas o meu coração queima por isso. Senhor, me domina completamente. Senhor, eu quero ser como esse cavalo de guerra, que quando o Senhor manda, eu quero atacar, mas se o Senhor não mandar, eu quero ficar bem quietinho. Desejo ter um coração segundo o coração do Senhor. Se eu pudesse exemplificar, eu não vou fazer por causa do tempo. Eu trouxe até uma venda para fazer isso, mas sabe o que nós precisaríamos fazer hoje? A palavra diz que nós andamos por fé e não pelo que vemos. É necessário que nós cheguemos na nossa alma e chame ela e fale: ô bonitinha, vem aqui, eu vou vendar você agora, porque eu não vou mais ser guiado pelo que você acha, pelo que você vê. Alma fala de mente, vontade e emoções. Eu não vou mais ser guiado pela minha mente, pela minha vontade ou pelas minhas emoções, mas eu vou andar por fé. Sabe o que a palavra diz, cara? João 16,13, mas quando vier aquele Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Está dizendo que o Espírito é o guia. Nós devemos cegar, vendar a nossa alma e dizer: Espírito Santo, eu me faço cego agora, do que eu acho, do que eu penso, porque eu quero que Tu me pegue pela mão e me guie. Vou tentar dar um exemplo um pouquinho mais claro da parte prática disso. Quando eu falei de desejos, eu digo para você: cuide com os teus desejos, porque há 7 anos atrás eu estava num culto, assistindo um homem pregar, e eu nem proferi com os meus lábios, foi só na mente durante o culto, dizendo: Senhor, eu já vi tantos pregadores famosos, mas eu amo esse pregador, eu reconheço que o Teu Espírito age na vida dele, mais do que isso, que ele tem uma vida alinhada contigo. Eu nunca vi um homem ouvir tanto o Teu Espírito como esse homem. Senhor, me dá a oportunidade de um dia talvez viajar com ele. Cuida com os Teus desejos. Eu desejei naquele culto, e no final do culto aquele homem veio para mim e disse: Tiago, você quer viajar comigo? Eu estou falando isso para você porque o Senhor cumpre os desejos quando eles se alinham com a vontade de Deus. Um dia esse homem, quando ele era recém-casado, ele era pastor de uma igreja na Nova Escócia, nos Estados Unidos. Eu estou falando do pastor Bob. E a igreja estava crescendo, a igreja tinha já muitos membros, e ele estava muito feliz, porque ele achava que era para aquilo que o Senhor tinha chamado ele. Mas o Senhor disse para ele: Bob, chegou o tempo de você deixar a igreja aí para o teu vice, porque eu quero te levar para outro lugar. E ele disse: Senhor, agora que está tudo ajeitadinho, a igreja estava com mais de 1000 membros, ele conta. Agora tu vai me tirar daqui? É isso, Bob. Então tá bom, Senhor, mas tem um problema, eu não vou falar para a Joana, tu tens que falar para ela. E a Joana, ele conta que ela estava fora estudando, e ela chega de trem alguns dias depois, e a primeira coisa que ela fala para ele quando ela chega em casa, ela diz: Bob, o Senhor me disse que nós vamos mudar daqui. Diz: cara, calma que a melhor parte ainda não chegou. Diz que eles entregaram a igreja, e no dia de fazer a cerimônia de passar lá para o vice, ele não tinha resposta, porque o Senhor não tinha dito para ele aonde ele ia.
Mas ele confiava tanto no Senhor, ele era tão submisso e obediente que ele não precisava saber. E ele cumpriu, e a igreja ficou: tá, mas para onde tu vai? Ele: eu não sei, o Senhor só mandou eu entregar. Tá, mas e o que vai acontecer? Eu não sei, eu só estou cumprindo o que o Senhor está falando. E eu quero te dizer, ele conta, e eu queria poder ouvir isso dele mais uma vez. Ele conta que ele entrou no carro com a Joana, botou as malas e disse: Senhor, e agora? E o Espírito Santo disse: vai, liga o carro e vai em frente. E ele disse que na primeira bifurcação que chegou, ele parou o carro e disse: Senhor, e agora? E o Senhor disse: esquerda. E ele fez uma viagem toda dessa maneira. Isso para mim é vendar a alma e ser guiado pelo Espírito. Eu não sei se o teu coração deseja isso. Talvez você está acostumado com uma vida na igreja que é meio rotineira, mas cara, o alinhamento vem para fazer com que a gente viva coisas novas no Senhor. Você estaria disposto a cegar as tuas vontades, as tuas emoções, a tua mente, para ouvir a direção do Espírito dessa maneira? Eu acho que eu estou meio lascado, porque semana passada eu orei isso, e eu sei que o Senhor atende desejos, mas eu também entendo que há um preço a ser pago. Você está disposto a viver isso? A quarta coisa que eu queria falar para você, depois de você investigar a fim de encontrar as coisas do alto, depois de você buscar, pensar nas coisas do alto, depois de você entender que você morreu, que você tem que ter uma vida de arrependimento e ser governado pelo céu, eu queria te lembrar no versículo 4 o que diz: porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando o Cristo que é a vossa vida se manifestar, vocês também serão manifestados com Ele. Esse texto está trazendo esperança para nós, porque essa vida, como o pastor Haroldo contou, é muito breve, ela é pequenininha. Todas as lutas, toda a luta do pecado, a Bíblia diz: vocês não enfrentaram a luta com o pecado até o sangue, vocês ainda não enfrentaram, a Bíblia diz isso para a gente, porque houveram mártires que morreram por isso. Houveram pessoas que a luta para não ceder ao pecado ou a este mundo custou a morte. Eu queria dizer para você, você está disposto a viver essa realidade? Talvez a tua imagem lá no teu trabalho ser ridicularizada, talvez na tua faculdade, talvez na tua escola, mas para que a glória do Senhor e o avivamento do Senhor venha, há um preço a ser pago. Entenda, nós não estamos pagando o preço como se nós fôssemos atrair o avivamento. Não é isso, gente. O avivamento é produzido pelo Senhor, mas eu entendo que há um tempo que o Senhor está nos pregando isso, nos ensinando isso, porque esse tempo está chegando. Lembre-se, nós seremos manifestados com Ele em glória. Toda luta, toda dor, todo aquilo que nos limitava, passa rapidinho. A Bíblia diz que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Nós temos a tendência de no dia a dia nos acostumar com uma mentalidade do aqui, de ter que correr atrás de uma casa melhor, de um carro melhor. Gente, isso não é pecado de maneira alguma. Mas antes disso, procura saber o que o céu está fazendo. Antes de se dedicar o teu dinheiro e o teu tempo para algo, procura saber aonde o céu quer que você dedique o teu tempo e o teu dinheiro e a tua vida. Se deixe ser guiado pelo Senhor. Eu queria terminar com algo que Pedro diz, porque talvez você fique dizendo: Tiago, mas eu nem sei como é que é o céu. Mas se você já teve um momento com Deus, aquele vislumbre que eu falei aqui, você já sabe o que te espera. Porque quando você tem um encontro com o Senhor, um momento com Ele, não tem nada nesse mundo que se compare. Não tem nada nesse mundo que se compare. E é um texto em que o Senhor dá uma palavra dura para os discípulos. E a Bíblia diz que muitos dos discípulos pararam de segui-lo. E Jesus pergunta para aqueles mais próximos dele: ei, vocês também querem ir embora? E Pedro responde: Senhor, vou tentar contextualizar para você.
Eu lembro da minha vida antes. Senhor, eu até tive sexo, eu tive prazer das drogas, eu trabalhei bastante, então eu conquistei muita coisa, eu tinha grandes barcos. Senhor, eu lembro até, de certa forma, daqueles prazeres, mas eu preciso te dizer, Senhor, nada se compara com a tua presença em andar contigo. Pedro responde: para onde eu irei, se só tu tens as palavras de vida eterna? Eu quero te dizer hoje, que se você não tem saudade, porque nunca teve esse momento, ei, deixa o teu coração desejar isso. Está na hora de romper com a religiosidade, está na hora de romper com a mesmice, mas isso fala de você buscar intensamente, de você desejar intensamente. Eu queria que você fechasse os teus olhos, se a banda quiser subir aí. Nós vamos ter mais 2 cultos aqui, nós vamos ter um momento com o Marcos, com o Anderson Silva, eu creio que há mais. Mas tudo que eu orei antes de estar aqui era: Senhor, talvez eu não consiga comunicar o que o Teu Espírito quer comunicar através da minha boca em si, mas eu sei que Tu estarás atuando nos corações. Eu sei que existem corações aqui que se colocaram ardentes diante do Senhor, desejosos diante do Senhor. Deseje o alinhamento, deseje o avivamento, deseje a presença de Deus. A Bíblia deixa muito claro que quando a presença do Senhor chegava, vinha sim prosperidade, vinha sim bênçãos, vinha as chuvas no tempo certo, os negócios prosperavam. Mas eu quero te dizer que nada disso se compara com a presença dEle. A presença traz muitos benefícios, mas o nosso coração nunca pode estar nos benefícios, mas na presença dEle. Alinhamento fala de desejá-lo mais do que qualquer coisa, de querer agradá-lo mais do que qualquer coisa. Eu quero deixar você livre nesse momento, mas eu gostaria de orar com você. E se você talvez estiver orando, eu queria deixar algo claro para você. Eu gostaria de pedir para o pastor Haroldo e a pastora Arlene, se tiver mais algum pastor presente pode vir, mas se você deseja isso, eu gostaria de te convidar de vir até a frente e deixar isso aos pés do Senhor, desejoso. Não tenha medo de chorar, não tenha medo de se humilhar, não tenha medo de se rasgar. Eu tenho aprendido que a oração que agrada ao Senhor não é uma oração cheia de elogios e lisonjas, mas é uma oração sincera. Porque há dias em que eu chego do Senhor e eu só tento rasgar o meu coração, porque eu não tenho nada para falar, e então a presença do Senhor vem. Se você deseja alinhar o teu coração, simplesmente te rasga nessa noite. Senhor, eu sei que há corações desejosos nessa noite. Eu sei que existem corações ardentes aqui, Pai. Mas eu sei que existem corações como o meu aqui também, que estão chegando diante do Senhor e dizendo: Pai, eu nem estou sentindo esse desejo, mas eu te peço, desperta em mim. Eu quero sentir
sentir. Eu quero, Senhor Deus, te buscar acima de tudo. Eu quero, Senhor Deus, que a minha boca e a minha mente falem das coisas do alto. Eu quero esse arrependimento genuíno. Eu quero, Senhor, lembrar que eu estou morto porque o Senhor vive em mim. Eu quero, Senhor Deus, vivenciar coisas novas. Traga, Senhor, usa-me na minha escola, Pai. Usa-me na minha faculdade. Usa-me lá no meu trabalho, Senhor. Lá não tem holofote, lá não tem um palco, mas o Senhor me colocou lá porque o Senhor queria tocar a vida daquelas pessoas. A cura destinada para aquele lugar, a vida destinada para aquele lugar, a casamentos sendo restaurados, porque tem pessoas corajosas de pregar o Evangelho, de entender o que o Senhor está fazendo. Por onde Jesus passava havia cura, havia restauração. Por onde Jesus passava havia transformação. Por onde você passar, o céu vai estar junto com você. Esteja atento, você vai ter experiências novas, você vai ouvir direções do Espírito Santo. Há momentos em que você vai duvidar e a tua mente vai dizer: isso é impossível. E você vai escolher em obedecer o Espírito, porque o Senhor tem alinhado a sua igreja. Jovem, adolescente, tem algo vindo para a sua escola, tem algo vindo para a sua faculdade. O Senhor te escolheu. Na simplicidade, no seu jeito de falar, na sua maneira de agir, o Senhor te escolheu. Deixa o teu coração queimar por Ele, deixa o teu coração arder por Ele. Muda a tua agenda. A partir de hoje, muda a tua agenda. Eu te agradeço, Senhor Deus, pela vida e o coração de cada um. Eu te louvo, Senhor Deus, porque a tua palavra diz que quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. E há corações aqui, Senhor, que o Senhor já encontrou.